As máscaras estão caindo, né, irmãos? Graças a Deus a gente está conseguindo se livrar um pouquinho aqui das nossas máscaras. É uma alegria grande. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Como é bom estarmos aqui celebrando ao Senhor, já nesse tempo de adoração, coração abençoado. Já ouvimos da palavra nessa manhã através dos estudos que foram feitos. E eu quero louvar a Deus pela igreja PIB de Guarulhos, uma igreja abençoada e abençoadora no contexto da vida denominacional aqui da região de Guarulhos, uma igreja que tem por longos anos proclamado a palavra de Deus. Eu quero trazer a saudação muito especial da Convenção Batista do Estado de São Paulo, na qualidade de presidente dessa convenção, no mandato que vai até julho desse ano, e encerra-se em julho. Nós hoje somos, irmãos, cerca de 300 mil batistas da nossa convenção no estado de São Paulo. E você está nessa conta, você faz parte disso, essa igreja faz parte disso. Entre igrejas e congregações, somos cerca de 1.600 a 1.700 agências no estado de São Paulo, proclamando a palavra de Deus, de modo incessante. Nem a pandemia conseguiu nos calar, pelo contrário, as igrejas ampliaram sua ação, sua atuação, e para nós é motivo de grande alegria estar aqui, recebido pelos irmãos, bem hospedado ali na casa da família Guerra. Ali a gente engorda pelo menos 1 quilo a cada 24 horas, já deu para perceber. Então eu preciso ir embora rápido, que eu estou na verdade tentando perder um pouco do que está guardado aqui. Muito obrigado, Guerra, esposa, família, pela hospedagem tão especial. Saudação também a você que está nos acompanhando pela internet. Se você não pode estar aqui, acompanhe cultuando ao Senhor. Se você pode, hoje à noite venha celebrar conosco. Aliás, eu queria fazer um desafio para hoje à noite. Hoje à noite eu quero trazer uma palavra essencialmente evangelística ao coração daquele que você tem orado, seu parente, seu amigo, seu vizinho. Você tem colocado nas mãos do Senhor. Alguns dos nossos vizinhos e parentes, irmãos, estão vulneráveis nesse momento à palavra do Senhor, e ele precisa ouvir, ser confrontado com a palavra que salva. Eu queria que você trouxesse pelo menos uma pessoa hoje à noite, porque Deus trará uma palavra ao coração daquele que precisa de Jesus. Eu queria nessa manhã falar um pouco sobre a ideia da igreja de Jesus. Não a igreja prédio, templo, físico, mas a igreja povo de Deus. Povo de Deus que, chamado para a salvação através da fé, rendeu-se a Jesus e através do sacrifício da cruz, entregou-se a Jesus, tornando-se parte integrante então da chamada igreja de Jesus, que se espalha por toda a face da terra e que será um dia gloriosa na presença do Senhor, quando Ele assim a todos vier buscar. Eu queria que você pensasse na igreja nessa manhã, e se você lembrar que igreja é você, que igreja sou eu, pensássemos em nós. Há um bom tempo atrás, eu estava no final da minha infância para o início da adolescência, criados que fomos em Brasília por nossos pais, 5 irmãos e os pais. Estava na transição ali da infância para a adolescência, de 10 para 12 anos, 5 irmãos, uma escadinha, não é? Cada ano minha mãe tinha um filho, por 5 anos cada ano. A nossa diferença em casa é mais ou menos de 1 ano, do mais velho até o mais novo. Depois de um hiato de 17 anos, minha mãe teve a última gravidez. Então, da caçula para mais caçula foram 17 anos. Estávamos ali em Brasília, numa situação bem difícil. Meu pai tinha chegado de Minas, trabalhava arduamente, minha mãe trabalhava, muitos filhos estudávamos. E um belo dia meu pai chega do trabalho, no final da tarde, 5 da tarde mais ou menos, e encontra os filhos, os 4 mais velhos, e eu era o 4. Encontra os 4 filhos na casa do vizinho, porque tínhamos invadido, pulado o muro e subido na goiabeira do vizinho. Amávamos goiaba, como amamos até hoje. E meu pai chega do trabalho e vê os filhos, os 4, no pé de goiaba, pegando goiaba do vizinho, colocando na... Alguém já deve ter feito isso aqui, pega a camiseta, dobra para cima e põe coisa dentro. Tipo canguru, já fizeram isso? A maioria já fez. Enchíamos ali a camiseta de goiaba, e quando meu pai viu aquela cena, nós vimos que ele estava chegando e nós trememos na base. Porque meu pai, um bom crente, criava os filhos na palavra do Senhor, e aquilo que estávamos fazendo era errado.
Meu pai mandou os 4 descerem, deixarem as goiabas onde estavam, que era do vizinho, e fomos para casa. E ele nos chamou, fez uma fila dos 4. Do lado direito aqui dele, ele fez uma fila e ele chamou o primeiro aqui para falar com ele. O primeiro veio, levou aquela bronca bem levada e o cinto dobrado no meio para ajudá-lo a compreender o erro que estava fazendo. Agora, os irmãos, imaginem, o primeiro passa por essa cena, os outros 3 estão vendo essa cena e sabem o que lhes virá. E eu era o 4, imagina que eu estava já desesperado, né? Vendo os primeiros sofrerem o castigo do pai. E meu pai fez isso com todos, chamou, deu a bronca que tinha que dar, bateu com o cinto dobrado no meio e mandou ir para o outro lado. Até que o último, que era eu, o 4º filho, veio, fez o mesmo procedimento e foi para lá. Depois ele chamou os 4 de volta aqui para frente dele, na cozinha da casa, uma casa simples. E ele disse: olha, vocês não aprenderam assim, isso não é correto, não é assim que vocês têm sido ensinados. Então eu vou dar agora, além do que eu já fiz, eu vou lhes dar um castigo, para vocês melhorarem a sua performance de filho de crente. Vocês vão ler toda a Bíblia. É um castigo que eu vou aplicar a vocês. Vocês têm 4 ou 6 meses, não me lembro, vocês vão ter que ler toda a Bíblia. Esse é o castigo que estou aplicando a vocês. E nós, meninos peraltas, né, pensamos assim: poxa, mas está fácil. É só nós dizermos depois que nós lemos a Bíblia, estará cumprido o castigo. Ficamos assim tranquilos. Só que meu pai disse uma última coisa. Ele falou: olha, quando passar os 6 meses, eu vou chamar vocês de novo. E eu vou fazer pergunta em qualquer lugar da Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia e vou fazer uma pergunta no texto que eu abri. Você tem que responder, para você provar que leu a Bíblia. Aí a tremedeira foi geral. Nós não sabíamos o que fazer naquele momento. Irmãos, era um caso de chegarmos da escola, cada um para o seu canto, pegava a Bíblia, começava a ler desesperado. E se meu pai perguntar lá no Antigo Testamento, em Juízes, alguma coisa, como é que eu vou lembrar desse negócio? E então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Começamos a ler a Bíblia toda, fomos lendo a Bíblia toda. E quando chegamos ali naqueles textos, naqueles livros que tratam das genealogias, quem gosta de ler genealogia, né? Ninguém gosta. A gente, quando chega ali naqueles textos de genealogia, o que a gente faz, Guerra? A gente passa para frente. Você já sabe quase que decora aquele negócio. E não tem graça, você não consegue ler. O que está escrito lá? Fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano e tiveram filhos e filhas. O verso seguinte: e fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, tiveram filhos e filhas. Tem assim 8, 10 páginas da Bíblia só com essa parte. Então a gente queria pular. Só que, como era castigo e pai poderia perguntar, a gente teve que ler a genealogia e tentar decorar aquele negócio. Irmãos, eu fiquei traumatizado com genealogia. E o meu pai, na verdade, sabe o que era, nunca nos chamou para fazer pergunta nenhuma. Ele só queria que nós entendêssemos o momento que vivíamos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa manhã, lá em Romanos, capítulo 16, o último capítulo de Romanos, que é o capítulo 16. Eu quero ler esse texto, e se você puder depois da leitura, permanecer com o texto aberto, ou se for no tablet, no digital seu, na sua plataformazinha digital, mantenha os olhos nesse texto. Eu queria nessa manhã trazer a nossa reflexão, o modelo da Igreja de Cristo. Qual que é o modelo da Igreja de Cristo? Romanos 16, a partir do verso 1, acompanhe, depois deixe o texto aos seus olhos acessível, diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não sou eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão,
os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, e minha mãe também. Saudai a Assíncrito, Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Até aqui, mantenha o texto acessível aos seus olhos. Irmãos queridos, lendo esse texto de Romanos, há algum tempo atrás, num momento devocional, e alguém poderia perguntar, o que é que pode haver de devocional num texto como esse? Uma lista de nomes. Lendo esse texto, eu me lembrei lá do passado, quando eu li genealogias incessantemente, achando que tinha que decorá-las para ser inquirido sobre elas. Mas houve um tempo e um momento que, ao olhar com outros olhos esse texto, nós conseguimos perceber que Paulo está aqui tratando de um modelo de igreja. A Epístola aos Romanos é uma epístola muito preciosa. Dos escritos de Paulo no Novo Testamento, ele é o escritor da maioria dos textos do Novo Testamento. Dos escritos de Paulo, Romanos é um texto que nos chama muito a atenção. Porque é uma epístola bem teológica, carregada de eclesiologia, que trata da igreja. Paulo trata em Romanos também de ética, de moral e de conduta. Mas ele faz isso nos primeiros 15 capítulos. Ele fala de ética, de doutrina, de eclesiologia, ele trata de moral. Mas quando chega no capítulo 16, ele não tem mais a preocupação de falar sobre doutrina da igreja. Ele agora vai fazer a chamada conclusão da carta. Aquilo que as cartas do Novo Testamento chamam de saudação final da carta. O modelo das cartas, se você pegar qualquer carta do Novo Testamento, você vai ver o modelo é o mesmo modelo. Uma saudação muito breve, o texto que o autor quer enviar e a chamada saudação final e recomendações finais. E é interessante que todas as cartas do Novo Testamento, você encontra o mesmo modelo. Uma breve apresentação, por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, à igreja em Roma. Graça e paz da parte de Deus. Assim começam as cartas. Lá no final, ele conclui concluindo de fato a carta. Mas em Romanos, Paulo faz diferente. Com a conclusão da carta. Ele usa cerca de metade do capítulo 16 apenas para as saudações finais. Por que isso? Por que razão Paulo faz isso? Por que as outras cartas, a saudação são 2 versículos e nessa aqui nós vamos a 16 versículos? Porque Paulo, nessa hora, ele quer mostrar para aquela igreja de Romanos ou de Roma, que tudo aquilo que ele havia tratado com a igreja, poderia se resumir na recomendação e saudação final, num texto bem maior. Esse texto, irmãos, coloca diante dos nossos olhos, nessa manhã, o modelo da igreja que Jesus espera no tempo de hoje. Um modelo talvez ideal de igreja para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo diferente, totalmente novo. Eu gostaria nessa manhã de destacar 6 pilares de sustentação da igreja de Jesus. E o que esses pilares nos ensinam a mim e a você, e talvez se nessa manhã você conseguir compreender o conteúdo desses 6 pilares, a igreja que é você vai experimentar um tempo novo nesse novo ano a que temos vivido e que vai trazer muitas novidades na chamada pós-pandemia. E o primeiro pilar de sustentação
da igreja. Os crentes devem se importar uns com os outros. Os crentes devem se importar uns com os outros. Nesse texto aqui, agora lido, nós encontramos 27 nomes nessa lista. 27 nomes na lista. 27 nomes que Paulo chama pelo nome. Você percebeu isso? Paulo, ao escrever a carta, ele chama estas pessoas pelo nome. 26 dessas 27 pessoas estão lá em Roma, estão na igreja. Mas eu disse 27. A 27ª é Febe, essa mulher que está levando a carta para Roma. Paulo começa dizendo assim: recomendo-vos, pois, Febe. Essa recomendação é porque ela está levando a carta em mãos. Não havia, obviamente, né, os recursos que nós temos há alguns anos. Não havia os correios, não havia o telégrafo, não havia o fax, muito menos o WhatsApp, as ferramentas modernas de comunicação. Hoje, num clique, você manda um documento para um lugar qualquer do mundo. Paulo escreve a carta, chama Febe e diz: Febe, você é portadora deste documento chamado carta à igreja de Roma. E eu quero que aquela igreja receba das suas mãos esta carta. Por isso o texto começa: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja de Cencreia. Seu nome, Febe, significa pureza ou brilho. Essa mulher vivia num contexto de machismo muito grande. Aquele contexto era de machismo, com sérias restrições à figura feminina naquele tempo. Pois é essa mulher que Paulo a encarrega de uma tarefa sublime: ser portadora de uma carta à igreja de Roma, que precisava ouvir a palavra de orientação de Paulo. A história do Novo Testamento, os historiadores dizem que ela era diaconisa na igreja de Cencreia, na região de Corinto, e ali ela exercia a sua diaconia com humildade e dependência de Deus. Essa mulher nobre que Paulo chama, destaca e diz: Febe, você vai a Roma, vai viajar a Roma e vai levar essa carta, um documento importante para aqueles nossos irmãos. Paulo sobre Febe diz o seguinte no verso 2: porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Aquela mulher, irmãos, com aquele coração diaconal, ela hospedava pessoas, ela abençoava pessoas, ela servia pessoas, como há de ser o ministério diaconal no dia a dia: servir, entregar e dar o seu melhor. Então, Paulo recomenda Febe para a igreja. Ele passa a citar os 27 nomes, um por um, nome a nome. Que coisa interessante. Paulo, provavelmente com uma memória fantástica, mesmo não estando lá naquela igreja, conhecia o rol de membros, a membresia daquela igreja. Por isso ele chama pelo nome. E nós podemos aprender com Paulo, irmãos, que o nome de uma pessoa é importante. Chamar pelo nome é importante. Quando eu guardo o nome de alguém, eu estou demonstrando que aquela pessoa é importante para mim. Tem alguma coisa a ver com o relacionamento. Eu me lembro que eu não me lembro quanto tempo atrás, uns bons anos atrás, eu estive aqui. Era o pastor Newton, que era o pastor da igreja. Eu estive aqui e fui muito bem recebido na chegada pela irmã Benjaminita, que está ali no fundo. E eu nunca esqueci o nome dela. Pela forma como nos recebeu com o filho, nos tratou, nos levou, nos encaminhou. Quando você guarda o nome, você está demonstrando que o nome e a pessoa é importante. E a gente vive um tempo de aceleração tão grande que nós não estamos nos conhecendo pelo nome. Aliás, a pandemia trouxe, acentuou ainda mais isso. A gente hoje olha, os irmãos que são daqui, olha no plenário da igreja e não reconhece alguns que são da igreja há muito tempo. Muita gente nova chegando nas igrejas. Saber o nome é de fato importante. Saber o nome, você está dizendo: olha,
me preocupo com você, eu quero saber quem você é e por que você tem esse nome. A gente hoje não tem mais essa preocupação. Acaba o culto, é uma correria para ir para casa. O dia seguinte começa cedo e a gente quer resolver a vida logo cedo. A Bíblia diz que Jesus nos conhece pelo nome. O apóstolo João diz assim: as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas pelo nome. Paulo parece que sabia de cor e salteado essa verdade, porque ele fala aos membros da igreja de Roma, chamando-os pelo nome. Devemos nos esforçar, mas muito, para nos conhecer uns aos outros, sabendo o nome. Nome é importante, por isso nós temos nome. É incrível quantas pessoas Paulo conhecia em Roma e agora ele chama uma a uma pelo nome. A primeira lição, ou o primeiro pilar de sustentação da igreja: os crentes devem se importar uns com os outros. Eu me importo com você. 1 mais 1 seremos um. A importância da pessoa. O segundo pilar de sustentação da igreja: os crentes devem valorizar relacionamentos. Vou dizer de novo: os crentes devem valorizar relacionamentos. Vejam bem, Paulo cita 27 nomes aqui no texto. E é interessante que ele associa a esses 27 nomes, ele associa 21 títulos, 21 adjetivos associados com essas pessoas que ele sabia o nome. Agora, que coisa interessante, Paulo sabia o nome das pessoas, mas ele sabia também a qualidade daquelas pessoas. Por isso ele consegue adjetivar, dizer das qualidades daquelas pessoas. Nós não podemos deixar de observar isso, pois são notáveis as palavras que Paulo usa para adjetivar esses nomes que ele citou. Notem bem: irmã, irmão, servo, santo, auxílio, colaborador, cooperador, patrão, colega de trabalho, igreja, primícias, parentes, companheiros de prisão, amados, aprovados em Cristo, eleitos, mãe para mim. Percebe? Cada nome ele tem um adjetivo, ele conhece aquela pessoa, ele qualifica aquela pessoa, ele conhece mais intimamente aquela pessoa. Esses títulos ou adjetivos devem nos fazer pensar que Paulo valorizava relacionamento, porque você só conhece o adjetivo de uma pessoa se você se relacionar com ela. Eu posso saber o seu nome, mas a sua qualidade, eu tenho que me relacionar com você, eu tenho que conhecer você mais de perto, com mais intimidade. E Paulo demonstra isso com esses adjetivos. Mas uma coisa me chama a atenção, irmãos, ainda nesse tópico, é que Paulo não usa adjetivos para honrar a pessoa, mas para honrar a Deus. Paulo não usa aqueles adjetivos ou qualificações que às vezes nós gostamos demais, né? PhD, excelentíssimo, excelência, professor, doutor. Paulo não usa, e por certo que naquela membresia haviam pessoas nobres da sociedade, mas os adjetivos que Paulo usa não dão honra à pessoa, mas a Deus ao qual aquela pessoa serve. Irmã, irmão, servo, santo, auxílio, colaborador, cooperador, colega de trabalho, primícias, companheiro de prisão. Quem é que quer ser qualificado como companheiro de prisão? Alguém que foi preso por causa de Jesus. Amado, aprovado em Cristo. Percebe, irmãos? O apóstolo Paulo sabia que quanto mais nós nos relacionamos com uma pessoa, mais nós vamos conhecê-la como alguém que serve a Deus de fato e de todo o coração. Os crentes devem valorizar relacionamentos, porque relacionamentos hoje são raros e são como tesouros escondidos. Nós não nos relacionamos mais. Em alguns lares, em algumas casas, os filhos conversam com os pais pelo celular, um no quarto e o outro no outro. Ou às vezes, ambos na sala, no sofá, dialogando pelo celular. Não nos relacionamos mais. Hoje nós estamos robotizados, maquinizados. A máquina tem tomado o lugar do coração.
Isso não faz bem. Os crentes devem valorizar relacionamentos. O terceiro pilar de sustentação da igreja: os crentes devem ser afetuosos. Não esqueça isso. Os crentes devem ser afetuosos. 27 nomes na lista, 21 adjetivos ou qualificações espirituais. E agora nós encontramos 19 vezes uma palavra de saudação, de recomendação, percebe? Agora Paulo, por 19 vezes nesse texto, ele vai usar uma palavra de saudação ou recomendação pessoal. Paulo tem afetividade, Paulo tem amor no coração. Paulo era pastor, missionário do coração, um homem de Deus, voltado para as coisas de Deus, conhecedor da palavra, manejava bem a palavra da verdade, conhecia carências, necessidades, problemas dos corações das pessoas. Paulo vai dizer: saúdem, recomendo-lhes, recebam. Irmãos, só usam essas expressões quem tem afeto, que quer ver o bem do próximo. Quando Paulo diz: olha, saúda, abençoa, cuida, isso é demonstrar afeto. Os crentes devem ser afetuosos. Lá no verso 16, o verso final, Paulo diz: saúdem uns aos outros com o santo ósculo. Era uma cultura local, o beijo santo, dizendo: eu tenho afetividade, eu amo você em Cristo Jesus, eu quero o seu bem, eu quero o seu bem-estar, eu quero estar com você, quero ser bênção na sua vida. O objetivo de Paulo era transmitir intimidade espiritual para aquela igreja. Pena que hoje, como eu disse há pouco, pela vida corrida e acelerada, nós mal nos cumprimentamos, que dirá demonstrar afeto, amor para com os nossos irmãos. Nós mal nos cumprimentamos, e não adianta alguns de nós queremos dar a desculpa que é da pandemia. Não é da pandemia, a pandemia acentuou alguma coisa que a gente já fazia. Acaba o culto à noite, por exemplo, a gente dá um tchauzinho de longe e sai correndo para o estacionamento, porque o dia seguinte é segunda-feira, 6 horas o despertador vai chamar, 6h30, 6:45, o metrô está lotado, eu preciso entrar no metrô para chegar no meu trabalho, tem que preparar a marmita se não preparei domingo à noite. Então termina o culto, domingo você sai desesperado para o carro, para o ônibus, para o transporte, para chegar em casa e cuidar da vida. Nós mal nos cumprimentamos, apenas olhamos de longe, damos aquele tchauzinho, passamos pelos corredores para sair ainda mais rápido. Nós somos irmãos, diz a Bíblia, somos família. A igreja é família. Igreja é família. E família demonstra afeto, amor, carinho, consideração uns como os outros. Os crentes devem ser afetuosos. O quarto pilar de sustentação da igreja: os crentes devem se reunir nos lares. Os crentes devem se reunir nas casas, nos lares. É impressionante, meus irmãos queridos, como é que essas pessoas aqui dessa lista de Paulo, desse rol de membros da igreja, elas estavam estrategicamente espalhadas pela cidade de Roma. A geografia de Roma abraçava esses membros desta igreja. E Paulo vai dizer que essa igreja de Roma, que acaba de receber aquela carta, ela, além das suas celebrações regulares, eles se reuniam também nos seus lares para celebrar a palavra, para proclamar a palavra, para louvar o Deus da palavra e para proclamar a palavra aos corações daqueles que precisavam. Paulo disse que havia um pequeno grupo que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Olha ali, um pequeno grupo, ou célula, como a gente queira chamar nas nossas igrejas hoje. Mas Paulo diz: olha, saúdem aquele pequeno grupo que se reúne na casa de Priscila e de Áquila. Eles estavam reunidos na casa, celebrando a palavra de Deus. Paulo diz que um pequeno grupo se reunia com os irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes e Pátrobas. Ele fala assim: saudai aquele pequeno grupo, aquela célula, no outro extremo da cidade de Roma, que não se contentam em apenas estar domingo no culto, celebrando, mas querem proclamar a palavra, no lar, na casa, na vizinhança, nos parentes. Paulo disse que havia um pequeno grupo na casa de Filólogo e Júnia. Um pequeno grupo se reunia naquela casa também.
os crentes devem se reunir nas casas. E provavelmente Paulo cita esses, mas outros deviam existir pela cidade de Roma, proclamando a palavra. A igreja, durante a semana, sendo igreja, revelando ser igreja, proclamando, pregando e evangelizando, proclamando a palavra. Nós aprendemos que a igreja de Roma se distribuía pela cidade para levar a salvação aos perdidos. É interessante, a nossa junta de missões nacionais da nossa convenção, de uns 3 anos para cá, tem enfatizado muito os pequenos grupos multiplicadores, pequenos grupos, pequenas células que se reúnem. Mas sabe, irmãos, a junta de missões nacionais não descobriu nada novo. Paulo já disse isso lá atrás. Lá atrás Paulo disse, olha, pequeno grupo aqui, pequeno grupo ali, pequeno grupo lá e pequeno grupo lá. Reúnam-se nos lares, proclamem a palavra nos lares, celebrem a palavra do Senhor na sua casa. Os crentes devem se reunir nas casas. O quinto pilar de 6, o quinto pilar de sustentação da igreja: os crentes devem ser piedosos até no falar. Vou repetir. Os crentes devem ser piedosos até no falar. Irmãos queridos, quando a gente lê esse texto aqui de Paulo, tão simples, apenas uma lista de nomes, pelo menos até hoje era uma lista de nomes para você. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente percebe que cada palavra de Paulo, cada palavra que Paulo fala, está encharcada da presença de Cristo. Cristo está presente em cada frase, em cada palavra, em cada sílaba do apóstolo Paulo. Isso é revelado no seu linguajar, um linguajar altamente espiritual. É impressionante como as nossas palavras, o conteúdo das nossas conversas revelam se somos ou não somos crentes piedosos, porque os crentes devem ser piedosos até no falar. Ao longo do texto que li, Paulo vai dizer assim: peço que a recebam no Senhor. Olha Cristo aqui na frase de Paulo. No verso 3, meus colaboradores em Cristo Jesus. Olha Cristo aqui na frase de Paulo. No verso 5, o primeiro convertido a Cristo. Olha Cristo aqui na frase de Paulo. Verso 7, estavam em Cristo antes de mim. Cristo na frase, na palavra de Paulo. E ele continua: nosso cooperador em Cristo, aprovado em Cristo, os que estão no Senhor, trabalham no Senhor, eleito no Senhor. Paulo, a cada palavra e cada frase, ele mostra a presença de Cristo e a piedade que há no seu falar. Os crentes devem ser piedosos até no seu falar. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você no seu lar, para se você não estiver parado agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você envia uma mensagem nas suas redes sociais, qualquer que seja ela, hoje nós temos as mais variadas. O seu Facebook, o seu WhatsApp, a ferramenta muito usada hoje. Quando você envia uma mensagem, um e-mail, quando você liga para alguém, Cristo está presente na sua postagem, naquilo que você postou e você enviou. A pessoa que recebe qualquer postagem sua, quer de vídeo, foto, frase, texto, ela percebe Cristo no seu coração. Cristo está lá, como está aqui na palavra, na boca de Paulo em Romanos 16. Lembre-se, há um texto precioso que você talvez conheça bem, que diz assim: a boca fala daquilo que... Vamos de novo? A Bíblia fala daquilo que o está cheio. A boca fala, expressa, verbaliza aquilo que está aqui dentro do meu coração. E eu ouso parafrasear. A boca fala e os dedos teclam aquilo que está aqui no meu coração, no seu coração e na minha mente. A boca fala e os dedos digitam aquilo que está cheio, o coração. Meu irmão, se Cristo não estiver na sua conversa, na sua postagem, na sua sala de aula, no seu negócio, nas suas amizades, em suas redes sociais, eu tenho uma péssima notícia para você: talvez ele não esteja no seu coração. E você tem que repensar o coração, porque o que você digitar, teclar e falar é o que brota aqui de dentro do seu coração. E finalmente, o sexto pilar de sustentação da igreja: os crentes devem amar de verdade.
os crentes devem amar de verdade. Note o tipo de amor que Paulo expressa nesse texto de Romanos 16. Paulo vai usar várias vezes a palavra amado ou amada, porque ele ama de fato. Ele não ama apenas de palavra, mas Paulo ama de fato, de coração. E aí ele fala de alguns que tiveram experiências fantásticas porque amaram de verdade. Ele fala assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila eram empresários naquele contexto, fazedores de tendas, como Paulo foi também. Aí Paulo fala assim, verso 4: arriscaram a vida por mim. Isso é amor de verdade. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas as igrejas dos gentios, aquele casal de empresários, fazedores de tenda, que abençoavam pessoas, que abençoavam a igreja, que ajudavam nas mais variadas situações. Ele fala: saúdem Epêneto, Maria. Ele fala assim no verso 12: saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Trifena e Trifosa, nomezinho sem jeito esse. Nome de colocar em sogra ou de ter sogra com esse nome. Mas irmãos, Paulo dá um destaque especial nessas duas mulheres. Ele fala sobre Trifena e Trifosa. Na verdade, esses nomes estranhos para nós eram nomes comuns naquele contexto. E Paulo diz: saudar essas duas mulheres que trabalharam arduamente por mim, amaram de verdade. Eu me lembro, irmãos e irmãs, que há uns 2 anos atrás eu estava com minha esposa pregando na primeira igreja, na igreja batista Ágape em Lins, aqui em São Paulo, no aniversário da igreja. Pregando num sábado à noite, domingo de manhã e de noite, no aniversário da igreja. E eu me lembro que no sábado à noite, quando eu pregava, usava o texto de Êxodo, quando o povo se depara com aquele lago de águas amargas. Moisés os conduz, eles vão tomar água, estavam sedentos, e eles vão tomar água, e quando eles colocam a água na boca, a água era amarga, não podia ser bebida. E nesse contexto da pregação eu disse: olha, irmãos, eu particularmente gosto de coisa amarga. Eu sou mineiro de nascimento, da roça, do mato. E eu disse: eu gosto, por exemplo, de jurubeba. É amargo demais aquele negócio. Alguém aqui gosta de jurubeba? Ninguém. Eu gosto muito de jiló com cebola. Se for cebola roxa, melhor ainda. Alguém gosta de jiló aqui? Melhorou bastante. Eu disse isso e continuei minha pregação. No dia seguinte, domingo, pela manhã, duas irmãs, eu estava com a minha esposa sentado no espaço que é a cantina da igreja, numa das mesas, e duas irmãs de meia idade chegaram, cumprimentaram, conversaram, e uma delas me deu um pacotinho envolto num papel, um recipiente meio retangular. Eu abri, olhei, era uma vasilha plástica de tampa. Sabe o que tinha dentro? Jiló com cebola roxa. As duas irmãs me deram. Falaram: pastor, o senhor disse que gosta, trouxe, está pronto para levar. Eu disse: irmão, eu gosto de coração e agradeço, e vou levar de coração. E todas as vezes que eu pegar essa vasilhinha na minha casa, eu vou orar por vocês, vou lembrar de vocês. E aí eu comentei esse fato com o pastor da igreja, o pastor Jonas, lá em Lins. E ele disse: pastor, essas duas irmãs, elas são irmãs mesmo de sangue, moram juntas, são solteiras. Elas têm uma pequena livraria evangélica no centro aqui da cidade de Lins. E nós, carinhosamente aqui na igreja, nós as chamamos de Trifena e Trifosa, porque elas amam abençoar pessoas, elas amam o ministério, elas amam os pastores, elas amam quem vem à igreja, e por isso elas te deram jiló com cebola roxa, porque elas querem abençoar. Os crentes devem amar de verdade. Essa é a linguagem do amor. Amar, expressar amor de alguma forma. Nós temos falhado nisso como cristãos. Às vezes até amamos, mas não expressamos o nosso amor. Por isso, irmãos, PIB de Guarulhos, Romanos 16, nessa manhã, eu quero que soe aos seus ouvidos como um modelo de igreja, ou a maquete de uma igreja. Este capítulo nos ensina a cara, o jeito que a igreja deve ser, os nomes. Os crentes devem se importar uns com os outros.
Os títulos, os crentes devem valorizar relacionamentos. As saudações e recomendações, os crentes devem ser afetuosos. A proclamação da palavra, os crentes devem se reunir também nas casas. As palavras, os crentes devem ser piedosos no falar e no agir. E o amor, os crentes devem amar de verdade, não apenas de palavra, mas de verdade, de toda a verdade. Assim, fazendo a igreja de Jesus, quer aqui, quer em São Paulo, Minas, Goiás, Tocantins, vai saber cumprir o seu papel verdadeiro como igreja. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu gostaria, posso orar, Guerra? Orar por você nessa manhã, mais uma vez, suplicar que a graça e o cuidado do Senhor possa nos encher o coração e fazer de nós todos os dias crentes sinceros. Ó Deus bendito, na tua presença nós estamos e temos estado desde mais cedo, ouvindo a tua palavra através da escola bíblica dominical, aprendendo da fonte verdadeira que é a Bíblia. E nessa hora em adoração, louvor e comunhão, ouvindo também aquilo que o Senhor tem para nós como igreja nesse tempo, nesse período. Ó Deus amoroso, que o Senhor possa abençoar esta igreja, a agência do Senhor aqui plantada. Que o Senhor possa abençoar sua liderança, diretoria, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Ó Deus, que o Senhor possa continuar falando aos corações, mostrando verdadeiramente que há um Deus em quem acreditar, que salvou a humanidade através do sacrifício de Cristo Jesus. Ó Deus, que nessa manhã nós possamos mais uma vez ter a perfeita compreensão do que é ser igreja de Jesus e viver para teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus, amém.